Oi, oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda, perturbação na área. Tô aqui pra falar sobre Men, Faces do Medo, o novo filme produzido pela A24 e dirigido pelo Alex Garland. Um dos filmes mais aguardados do ano, ganhou distribuição nos cinemas brasileiros e está em cartaz. Você pode conferir as sessões disponíveis e adquirir o seu ingresso pelo link que está aqui na descrição. Esse conteúdo, inclusive, conta com o apoio da Paris Filmes, que me convidou para falar sobre essas faces do medo e o que você vai encontrar nessa história assustadora que te envolve, intriga e levanta debates. E eu já te digo que é um combo de terror psicológico, desgraçamento mental e horror corporal. Ou seja, perfeição. Corre pro cinema, é daqueles filmes que despertam muitas sensações e que você sente a necessidade de conversar com alguém depois que termina. E eu tô aqui pra isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, que isso é muito importante, e pode me acompanhar nas redes sociais, que é @dricheck em todas elas. Um fato sobre Men, Faces do Medo é que ele não vai sair mais da sua memória. Pode passar o tempo que for, ele vai continuar de alguma forma, ele tem um registro visual muito forte, além de seu propósito incomodativo para tratar dos assuntos. Esse é um ponto bastante positivo para mim, porque eu sempre busco por obras que façam isso, causem sensações boas, ruins, incômodos. Men é atmosférico, melancólico e intimidador. O diretor Alex Garland, ele condensa traumas, simbolismos, reflexões e aspectos sociais em algo visualmente belo e aterrorizante. Fazer um pequeno parênteses que o Garland também é o responsável pela direção de Ex Machina e Aniquilação, que são dois filmes que eu também gosto muito e que têm um teor inventivo atrelado às tramas. Men tem cenas que eu jamais vou esquecer. Tem uma em específico que ela tem um grande impacto visual, mas o impacto é ainda mais brutal quando refletido socialmente, dentro de uma cadeia de reprodução de comportamentos que se repetem desmedidamente. Harper, que é interpretada pela maravilhosa Jessie Buckley, está buscando refúgio e consolo após uma tragédia pessoal. Ela decide alugar uma casa no interior da Inglaterra, que ela chama ali de Casa do Campo dos Sonhos, e passar um tempo sozinha para espairecer, se restabelecer, ter um momento para si nessa casa isolada no campo inglês. O responsável pela locação da casa, o proprietário, é o Jeffrey, que é interpretado pelo Rory Kinnear. Ele é um sujeito bastante observador, sem muito traquejo social, porém falante, que perde um pouco a mão, o senso nos comentários ou numas piadinhas sem graça. Mas a Harper tá focada no conforto e beleza daquele lugar, no merecido sossego. No entanto, uma breve exploração das exuberantes paisagens locais revela acontecimentos estranhos à medida que encontros desconfortáveis frustram os planos de Harper de se recuperar. O que começa com uma brincadeira, no momento que ela está muito imersa à natureza, se transforma em um pesadelo. Parece que algo ou alguém está sempre à sua espreita ali na floresta e ao redor. Ela já é constantemente assombrada pelos próprios pensamentos, pelas próprias memórias, e com isso a dor se torna uma corrente de mal-estar e o medo toma conta. A cinematografia desse filme é grandiosa e, junto com outros aspectos técnicos, tem o poder de transmitir emoções importantes no contexto necessário. Tudo é muito impecável, fotografia, efeitos gráficos, efeitos especiais são supremos, o cenário é espetacular, a casa é impressionante. Um lugar tão calmo, bonito, aconchegante, que transmite paz, tranquilidade, segurança. Uma casa que, de acordo com o proprietário Jeffrey, não precisa nem trancar a porta. A casa não precisa nem ser trancada. Temos uma aproximação lenta em diversas formas, lenta e hipnotizante, que é um convite para estar ali e que estranhamente afasta ao mesmo tempo. Os movimentos de câmera e o design de som, eles sublinham essas inquietações e conspiram para um possível caos. A trilha sonora brinca com o aspecto do assombro, com sons que ecoam, assim como os ecos que afligem a personagem.
O eco é uma presença evidente e um anúncio do que está por vir. E ao assistir vocês vão entender muito bem o que eu quero dizer com isso. A discussão que permeia esse eco, reverberação, é sintoma de um comportamento que se propaga. E na maior parte das vezes é desesperador pensar nele como um todo. Desesperador e assustador, principalmente diante de todas as circunstâncias apresentadas à personagem e exemplos colocados para o espectador. Por que certos comportamentos se repetem? Por mais que se fale e tenha alguma mínima consciência, por que alguns padrões não só reverberam, como também eles se propagam e permanecem. Exemplos mínimos e contínuos. Por mais que seja algo discutido, a internalização ainda é muito forte. Sons que ecoam, silêncios que gritam. Aqui agora eu quero destacar alguns pontos relevantes e importantes da discussão, algo que estaria presente em um argumento crítico, em uma crítica, mas algumas pessoas podem considerar spoilers. Caso você prefira não saber nada antes de ver, pula para a marcação final do vídeo, assista ao filme primeiro e depois volta pra gente conversar sobre. Garland usa o desconforto a seu favor. Horror e alegoria caminham juntos. Alusões literárias e mitológicas, efeitos perturbadores, significados atrelados às emoções, muitas mensagens intrínsecas, assim como o mal enraizado em questão. As escolhas do diretor não são nada sutis, pelo contrário, tudo é muito direto, ainda que simbólico, e talvez por isso incomode ainda mais quem precisa se sentir incomodado. Nessa viagem da Harper, o que vemos é uma mulher tentando tirar um tempo para si, mas de alguma forma ela é sempre contestada, vigiada, acusada. Ela não pode entre aspas, é claro, mas ela não pode comer uma maçã. Ela não pode estar sozinha, ela não pode dar uma volta, ir num bar, ficar de boa, tomar um banho, relaxar. Ela não pode existir. Sempre há uma espreita, um comentário, uma ameaça, uma invasão de espaço, um movimento que coloca em risco a sua própria liberdade. A angústia de ver isso de uma forma tão expressiva é gigante. O julgamento constante, os dedos apontados, de todos os lados, né? Seja de criança, de adulto, não importa a profissão, estar em dúvida a todo momento do que pode acontecer a seguir, como deve agir, o que deve ou não falar, não bastando sentir a sua própria culpa, e culpa aqui muito entre aspas, porque é uma culpa indevida, mas não bastando a sua culpa, a culpa inserida pela sociedade. Uma mulher sendo constantemente colocada como alvo de culpa por falhas que não lhe pertencem, parecer que está sempre em dívida perante ao outro. Julgamento e culpabilização camufladas, sempre mascaradas. E aqui literalmente mascaradas, que no filme a gente tem o exemplo do garoto que está usando uma máscara. Toda essa cadeia de comportamentos, esses comportamentos sendo reproduzidos literalmente também no filme, um a um, numa repetição fadada, numa propagação tenebrosa. Tenho que dizer que eu gostei muito do final, que é um final seco e aparentemente aberto. Na real, quanto mais eu penso sobre ele, mais eu acho condizente com toda a estrutura que assistimos até agora, tanto no filme quanto na vida. Um filme para assistir e refletir, levanta muitos questionamentos e nos provoca para pensar nessas respostas que não são nem um pouco fáceis ou confortáveis. Assistam Man, Faces do Medo. Quem for ao cinema me marca que eu quero acompanhar. O filme está em cartaz. Confira o link aqui na descrição com os ingressos e sessões. E depois me chamem para trocar ideia sobre o filme. Um bom desgraçamento para você. A gente continua conversando aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima.